sempre contigo. Peça para Ele estar sempre no seu coração, no seu pensamento. Peça para Ele te limpar, te perdoar cada dia em suas vidas. Limpa o meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor, pois contigo eu vou viver para sempre. Oh Senhor, obrigada, Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém, Senhor, obrigada. Um dia nós todos juntos, nós vamos estar lá no céu cantando diretamente para Ele, Hosana ao Deus nas alturas. Porque aqui na terra nosso pranto irá cessar, a nossa angústia irá cessar, a nossa tristeza irá cessar, os nossos pensamentos que não agradam a Deus irão cessar. Porque um dia todos, aquele povo eleito estará com esse Deus, adorando e bendizendo ao nome dEle. Amém? Receba o nosso louvor, ó Pai. Haverá um dia em que pra o teu lado vou subir, tua face então vou ver, tua glória me encher, os meus medos passarão pela tua proteção. Teu amor preencherá tudo que vazio está, por ruas de ouro caminhar, tua presença me guiar, em toda hora, todo tempo te adorar. Meu pranto lá cessará, virás me abraçar, a escuridão farás brilhar, virás me abraçar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Nessa vida eu sei que vou provar do ódio e do amor, mas eu sei que um dia então verei tua redenção, no lugar onde há louvor, em todo tempo ao Senhor. Sei que posso confiar, esse dia chegará, só a paz há de reinar. Meu desejo então será em todo
todo meu louvor ao teu nome, meu Senhor. Para sempre dou, para sempre dou todo meu louvor ao teu nome, meu Senhor. solte a sua voz e declare com o seu coração, entregue para Ele. Para sempre dou todo meu louvor ao teu nome, meu Senhor. Para sempre dou todo meu louvor ao teu nome, meu Senhor. Meu pranto lá cessará, virás me abraçar, a escuridão farás brilhar, virás me abraçar, me abraçar. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor venha estar com cada vida aqui essa manhã, ó Pai. Que o Senhor venha estar fazendo com que, quando acabar esse retiro, quando acabar esse acampamento, eles possam continuar vivendo lá fora o que foi dito aqui pela tua palavra, Pai amado. Que eles possam estar com o seu ensinamento no seu coração, transbordando de alegria, de amor, e levar aquelas pessoas que não te conhecem o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar derramando bênçãos sobre cada vida aqui essa noite, abençoando o pregador que irá trazer a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, que possamos viver o que cantamos, que possamos viver o que pregamos, ó Pai amado. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irás fazer. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Ok, eu queria que aqueles jovens lá atrás, aqueles jovens lá atrás, viessem sentar aqui. É vocês, vem cá. Senão nós não vamos acompanhar bem aquela preleção boa que nós vamos ter agora aqui. Vem cá, todo mundo aqui. Tem lugar aqui perto do reverendo Edward? Isso. Pode chegar aqui. Concentração total agora, porque nós vamos ouvir aquela exposição da palavra de Deus. E não quero ninguém disperso, nem no sono, nem no pensamento, nem nas cadeiras, não é? É um momento assim especial. Aqueles que dirigiram os cânticos, quero que também acompanhem aqui a palestra. Lá na cozinha vai dar para ouvir? Dá aí para ouvir na cozinha? Cozinha, tudo combina, né? Tá dando para ouvir aí, Zinha? Oi? Pouco? Da próxima vez não pôr uma caixa de som lá na cozinha, viu? Todo mundo, né? Aqui tem que ter um clima agradável. Até as vaquinhas eu vi que estavam aproximando da cerca ali para ficar mais, né? Mas nós, com alegria, assim, que nós estamos recebendo esses dias aí o Frank Brito. O Frank tem exposto aí para nós o princípio fundamental da santidade, que é a lei de Deus no nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração, sem a qual não tem santidade. O salmista dizia: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, né? Então nós vamos chamar aqui o Frank, passar com alegria a palavra a ele. É a nossa última preleção do acampamento, então vocês anotem, gravem. Vai ficar no site depois, não é, Daniel? Essas preleções. Vai ficar depois no site da igreja para você assistir de novo em casa, enfim. E no final que nós vamos fazer os agradecimentos. Vamos passar ao Frank a palavra. Bom dia.
Espero que ninguém esteja dormindo. Depois de tantos dias, o sono começa a bater, né? Nós vamos orar, começar orando. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma manhã. Esteja com cada um de nós aqui, abençoando, Senhor, para que possamos, nesse último dia, ainda sermos edificados pela Tua palavra. Mas que a Tua palavra não permaneça só por este dia no coração deles, mas que esteja sendo praticada e desenvolvida para que cada um aqui possa crescer, se desenvolver, para que possam estar trabalhando na Tua casa, no Teu reino, para que possam estar testemunhando da Tua lei, do Teu evangelho, nas suas escolas, nos seus trabalhos, na igreja, para que possam estar edificando o seu corpo. Esteja despertando os dons de cada um. Esteja, ó Senhor, despertando cada um para aquele chamado que Tu destes a eles desde antes da fundação do mundo. Esteja despertando pregadores, novos mestres, novos pastores, aqueles que vão anunciar a Tua palavra ao Brasil, mas não somente ao Brasil, até os confins da terra. Esteja guiando cada um aqui para que possam andar em obediência, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós oramos a Ti, por Teu Filho amado. Amém. Nós vamos começar nossa preleção de hoje, Romanos 3, versos 10 ao 31. Romanos 3, versos 10 ao 31. Romanos 3, versos 10 ao 31. Diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus?
não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Amém? Nos últimos dias, viemos analisando os 10 mandamentos, a lei do Senhor, conforme resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, são um resumo de nossas obrigações para com Deus e para com o próximo. Nós vimos que a lei de Deus é uma perfeita regra de justiça, uma perfeita norma de vida. Mas que os mandamentos de Deus são muito mais profundos do que muitas vezes nós pensamos. Os mandamentos não proíbem simplesmente atos externos, mas também a intenção por trás desses atos externos. Cobiçar a mulher do próximo é, em princípio, o mesmo que adulterar, porque a intenção já está lá. Odiar nossos irmãos é, em princípio, o mesmo que assassinar, como nós vimos ontem. Porque a intenção de não reconhecer o irmão como criatura, como filho de Deus, como aquele que porta a imagem de Deus, mas tratá-lo, pensar sobre ele como nada, é a mesma coisa que assassinar. 1 João diz isso. Da mesma forma, a proibição de adorar falsos deuses não inclui somente aquilo que costumamos chamar de divindade, mas inclui objetos e pessoas que damos excessiva devoção. Então, os mandamentos não proíbem somente atos externos, mas também a própria intenção que geram esses atos. A lei de Deus é perfeita norma de vida. E ela condena e ela exige obediência aos seus mandamentos, plena e total. Não só a obediência externa, mas a obediência na mente, no coração, no entendimento, nossas forças. Amarás ao Senhor teu Deus, não somente com seus atos externos, mas de todo o seu entendimento. Jesus enfatizou isso muito no Sermão da Montanha. Os escribas e fariseus, aqueles que deturpavam a lei, colocavam a obediência como algo meramente externo. Se eu não fui lá e não deitei com a mulher do meu próximo, eu não adulterei. Assim pensavam os escribas. Podia estar o coração cheio de prostituição. Jesus ensinou que a obediência é total. Se compreendermos isso bem, será possível que a gente possa dizer que qualquer um dos 10 mandamentos a gente nunca quebrou? Se a gente entender que a obediência a Deus envolve todo o nosso ser, nosso pensamento, existe algum mandamento que a gente possa dizer, esse eu nunca quebrei? Existe algum? A gente pode dizer, eu nunca dei tiro em ninguém. Espero que ninguém aqui tenha dado. Mas será que nós nunca sentimos ódio por ninguém? Talvez a gente pode se gloriar porque a gente sempre foi fiel. Será que nós nunca tivemos promiscuidade, desejos
ruins, pecaminosos em nossos corações. Quebrou o mandamento. Eu sempre fui cristão, você pode dizer, talvez, eu sempre fui cristão, eu nunca adorei um falso Deus, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem. Eu, infelizmente, já me ajoelhei. Mas talvez você não foi criado na igreja. Mas será que nunca adorou uma falsa divindade em objetos e pessoas? Trocando a glória do Senhor por ídolos que nem chamamos de ídolos. Os 10 mandamentos são uma perfeita norma de vida. Mas existe alguém que está em perfeita conformidade com essa norma de vida? É por isso que a descrição que Paulo dá aqui, Romanos 3, dos homens, pode parecer algo chocante. Todos se extraviaram, a sua garganta é um sepulcro aberto. Suas línguas tratam enganosamente, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Todos os homens, em princípio, de alguma forma ou outra, se encaixa nessa descrição. O homem natural, aquilo que o homem é em si mesmo, na sua carne, é isso aqui. Ele não se importa com a vida do seu próximo. Não matarás. O zelo pela vida. Ele odeia, ele trata com negligência, ele não quer saber quem que está morrendo, pode promover holocausto, no entanto que eu esteja no meu ar-condicionado, meu refrigerado. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Sua garganta é um sepulcro aberto. Será que se Deus falasse assim? Se Deus falasse assim, no juízo final, a gente vai passar uma fita com tudo que você jamais falou. A gente ia ver em nós um poço de contradições, um poço de falsidade, um poço de mentiras. Sua garganta é um sepulcro aberto. Intrigas que muitas vezes estamos cheios de justificativas. Não há quem faça o bem. Todas nossas justiças são trapos de imundície. Isaías. Eu me comparando com você, a gente se comparando um com o outro, é igual, sabe o quê? Imagina 2 leprosos com a carne já viva, destruída, discutindo, eu estou melhor do que você, porque eu tenho uma ferida a menos. Você tem uma ferida a mais, então você está mais feio. Somos nós se achando justos e bons, quando, como diz Isaías, da cabeça aos pés, cheio de ferida não exprimida. Enquanto a gente está no escuro, apalpando as trevas, qualquer faísca de luz, nós achamos que somos iluminados. Agora vamos comparar com a luz do sol. Sou professor de inglês, né? E às vezes eu tenho alguns alunos, mal saiu do nível básico, e já acha que fala inglês fluente. Acha que fala inglês fluente, eu fico olhando assim. É o homem se achando justo. Uma coisa completamente distorcida que ele faz um pouquinho melhor, ele já acha que é uma coisa fantástica,
que Ele é tão incrível e tão bom. Às vezes uma coisa básica, que se for analisar na ponta da faca, se for colocar na ponta da faca, é trapo de imundície. Romanos 3, 23, descreve a situação humana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo fala do judeu e do gentil. O judeu, ele era o receptor da revelação de Deus. Ele havia recebido as Escrituras, o Antigo Testamento, a lei, as promessas e o pacto. E isso fazia com que ele achasse que ele fosse em si mesmo menos corrompido do que o gentil. Nós vemos isso ontem. Os judeus no templo, adorando, levantando as mãos, orando, e Deus fala: vocês são igual a Sodoma. Vocês são igual a Gomorra. É o que Paulo diz aqui. Não há diferença. O judeu ali e o gentil. O que é o gentil? Gentil é um povo que não é judeu. Isaías 1 retrata isso, que nós estudamos ontem. Sodoma e Israel era a mesma coisa. A diferença é que Israel colocava uma capa e Sodoma não tinha capa. Nós precisamos amar a lei de Deus. Deuteronômio 6 estabelece que precisamos amar a Deus, não só externamente, mas com toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Será que nós estamos dentro do padrão da perfeita norma de justiça? Romanos 3, 19, 20. Romanos 3, 19, 20. Diz assim: ora, tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Nos últimos dias, estamos estudando a lei, as implicações da lei, o sentido de cada mandamento. Infelizmente, não temos tempo suficiente para algo mais aprofundado. Isso requer muito mais tempo para analisar cada mandamento individualmente. Mas o ponto é, quando nós nos deparamos com a lei como ela é, se a nossa boca não fica calada, se a gente não diz realmente, eu sou miserável, nós estamos nos enganando. Se eu seriamente paramos para realmente sair da superficialidade do mandamento, vamos analisar a fundo o que é não matarás. Vamos analisar a fundo o que é não farás para ti imagem de escultura. A gente vai ver que não sobra ninguém. A nossa boca está calada. O que é a boca calada? A ideia de um tribunal e o réu dando argumento. Eu não fiz, não fui eu, não sou culpado. Quando tira a lei,
Vamos ver a lei, se não é culpado. Nossa boca está calada e todo mundo está sujeito ao juízo de Deus. Não sobra ninguém, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não algo superficial que a gente se engana. A lei não é superficial. A lei vai até o profundo e mostra: isso é quem você é, como espelho. A lei é como um espelho que a gente vai ver que nós somos monstros, enganando um ao outro para dizer que nós somos justos. Isso é o homem natural, isso é a carne. Como diz Isaías, podre da cabeça aos pés. Não ama seu próximo, não ama Deus, tem um monte de ídolos, um culto segundo a imaginação humana, mente, rouba, pensamentos promíscuos, adultera, fornica. Isso é a carne. E a lei diz, está aqui, você merece ser condenado. Você sabe o que tem em comum quem está no céu com quem está no inferno? Tem o céu e tem o inferno. Muito diferente, né? O céu é o oposto do inferno. Mas tem uma coisa que quem está lá no céu tem em comum com quem está no inferno. Os dois dizem: eu não mereço estar aqui. Quem está certo? Quem está no céu. Eu não mereço estar aqui no céu. E quem está no inferno se engana. Eu não mereço. Merece sim. Porque toda boca está calada. Todo mundo sujeito ao juízo de Deus. Enquanto nossa boca não se calar, enquanto a gente dizer, é realmente a minha morada que eu mereço, o salário do pecado, com o meu trabalho, eu comprei uma casa no profundo do inferno. O meu endereço correto é lá nas profundezas do inferno, vizinho do diabo. É essa casa que nós compramos com o nosso salário, o salário do pecado. É a morte. Enquanto a gente disser, eu estou aqui lendo a lei de Deus e eu estou me esquivando. Não, isso não é comigo, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Nós estamos nos enganando. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Aí diz, pois o que vem pela lei, o que vem pela lei? Não é dizer, ó, como você é fantástico. O que vem é o pleno conhecimento do pecado. Aí Paulo diz, logo em seguida, ele diz assim: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação. Guarda essa palavra.
propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstração da justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Até aí. Então, ele diz que sem lei tem se manifestado a justiça de Deus. O que isso significa? Sem lei. Está falando aqui de justificação. Uma palavra muito importante. Se a gente não entender o que essa palavra significa, a gente não entendeu o Evangelho. Justificação significa, justificar significa reconhecer como sendo justo. No tribunal, fulano foi justificado. Foi reconhecido que ele era de fato justo. Ele não era culpado. O oposto de justificado é culpado. Alguns de nós aqui, se pegarmos a lei a sério, alguns de nós aqui pode falar, sim, eu cumpri esses mandamentos aqui perfeitamente, não tenho pecado, sou justo. Alguém pode falar isso? Não. Então, você não tem como ser justificado, ou seja, Deus não pode falar, você é um justo, com base na sua obediência à lei. Na sua obediência a Deus, porque nossa justiça é um trapo de imundícia. Então, não é possível Deus falar para eu e para você, só é possível falar para Cristo. Cristo viveu guardando a lei do princípio ao fim. Como ele disse para os judeus, quem aqui, Cristo disse para os judeus, no Evangelho de João, quem aqui pode me acusar de pecado? Alguém pode acusar Cristo de pecado? Não. Ele é puro, imaculado, semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Mas e eu e você? Nós podemos ser justificados com base em nossa obediência à lei? De jeito nenhum. Então, o que Deus fez para resolver esse problema da nossa condenação, da mansão, ou melhor dizendo, barraco na favela do inferno que nós compramos, que é o lugar que nós merecemos? 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Quem é? Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tem uma transação aí. Jesus Cristo sem pecado. Eu, Frank Brito, trapo de imundície. Deus faz uma troca. A justiça de Cristo, a perfeição moral de Cristo, a obediência de Cristo, a perfeita regra de justiça, que é a lei de Deus, Deus faz e imputa na sua conta. Ele imputa, imputação da justiça de Cristo. Deus pega a perfeição de Cristo e imputa na sua conta. Você, que era um trapo de imundície,
Eu estou olhando para você e eu estou vendo a justiça de Cristo. Isso é justificação. E a minha imundice, Deus pegou e imputou na conta de Cristo. Cristo recebendo a minha maldição na cruz. A maldição que eu merecia, foi tirada de mim e foi colocada em Cristo. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei não é uma maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que isso significa? Significa que a lei, sendo a perfeita regra de justiça, não pode tolerar qualquer vestígio de iniquidade. Então, aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, debaixo do seu domínio, estão sob maldição. Porque a lei está dizendo: essa é a justiça e você é pecador. Cristo nos resgatou dessa maldição. A condenação que nós merecíamos, a condenação aplicada pela justa lei de Deus, Ele nos resgatou. Ele se fez maldição por nós. Uma troca. A justiça de Cristo, aquela obediência que nós vemos pura nos Evangelhos. Nós lemos o Evangelho, vemos um homem puro. Deus transferiu, o Pai transferiu e imputou sobre nós. E a nossa maldade imputada sobre Cristo. Isaías 53, 4, 7. Isaías 53, 4, 7. Diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele, por causa das nossas transgressões, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha que é muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. A sua boca permaneceu calada. A nossa boca é que deveria estar calada, porque nós estamos sujeitos ao juízo de Deus. Mas Cristo tomou o nosso lugar. Romanos 5:6. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu
a seu tempo pelos ímpios. Ele fala aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades são essas? Isaías está se referindo ao capítulo 1. Ele tinha falado do problema desde o capítulo 1. Vamos abrir Isaías 1. Nós vamos lembrar do texto que nós lemos ontem. Capítulo 1, verso 5 e 6. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isso aqui, essa ruína moral, essa situação de doença espiritual, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías começa apontando o problema. Isaías 53, ele aponta a solução. Transgressores da lei de Deus, capítulo 1, estudamos isso ontem. Cristo os justificou. Nós precisamos da solução para o nosso problema de pecado. Nós falamos aqui da justificação, o meio pelo qual somos perdoados por Deus, que nossa iniquidade é imputada na cruz de Cristo. Mas isso só é metade da questão. O nosso perdão, quando falamos de perdão, só estamos tratando da metade da questão. No decorrer dos últimos dias, estamos falando de santificação, a perfeita norma de vida, a lei do Senhor. Estamos falando que nós não temos em nós mesmos, na nossa carne, a capacidade de cumprir essas coisas. Cristo vem e nos salva, ele nos perdoa, nos justifica. Mas, será que tendo sido justificados sem as obras da lei, nós podemos continuar a vivermos da mesma forma que antes? Será que nós podemos dizer, sim, é verdade, eu sou um pecador, então não tem jeito, eu vou continuar sendo assim? Mas que ótimo, que agora que eu sou assim, Cristo me perdoou, então eu posso continuar sendo assim, de consciência tranquila. Será que é isso? Romanos 8, capítulo 1, verso 9. Romanos 8, verso 1 até o 9. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Primeiro fala aí da como nós fomos livres da condenação. É o que acabamos de ver aqui. O que era impossível a nós, porque nossa carne é fraca e não está sujeita à lei de Deus, não tem a capacidade de obedecer. Cristo, na cruz, nos perdoou. E agora, tendo nos perdoado, Ele envia o Espírito aos nossos corações, para que nós continuemos como antes? Não. Mas para que as justas exigências da lei de Deus se cumpra em nós. Então ele fala de duas pessoas: aqueles que são espirituais e aqueles que são carnais. Precisamos de entender. O homem espiritual não é um homem que não é feito de carne e osso. Não é um fantasma, nem uma pessoa que fica pensando em nuvens. Espiritual, essa característica espiritual, está se referindo ao Espírito de Deus. O homem espiritual é o homem que tem o Espírito de Deus. E o homem carnal é aquele que não tem o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é capaz de cumprir a lei de Deus e por isso ele merece o inferno. O homem espiritual também não tem em si mesmo a capacidade de cumprir a lei de Deus, mas ele tem o Espírito que o capacita. Ezequiel 36, 26 ao 27. A promessa do Espírito. Ezequiel 36, 26 e 27. Também, Ezequiel capítulo 36, versos 26 ao 27. Também vos darei um coração novo, e porei entre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentre vós o meu espírito. Para quê? Vamos ler o restante? E os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o Espírito não é dado em vão. Ele é dado para que você observe os estatutos, as ordenanças, a lei. Se nós dissermos que nós cristãos não temos a obrigação de cumprir a lei, nós estamos transformando o Espírito em vão. Nós estamos pisoteando na promessa de Deus de não nos deixar enfermos, cheios de chagas, mas de nos curar e fazermos andar segundo a sua lei. Jeremias 31, 33. Mas este é o pacto que farei. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração.
e eu serei seu Deus, e eles serão seu povo. Por isso que em Romanos 3, depois que Paulo explicou que não podemos ser justificados pela lei, depois de explicar isso, ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 19. Desculpa, Romanos 3, último verso de Romanos 3. Então, a salvação pela fé, pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Cristo, não anula a lei, antes estabelece a lei. Por que estabelece? Porque agora nós somos capacitados por Deus para andar segundo o seu Espírito, e andar segundo o Espírito não é andar segundo emoções, não é andar segundo o que vier na telha, mas é andar segundo o que está aqui, nesse livro, na sua lei. Isso é andar segundo o Espírito. Existe hoje uma tendência de ver o Espírito como algo que fica produzindo coisas completamente irracionais. O Espírito produz a irracionalidade, nós estamos no Espírito. Então, o pessoal acha que está no Espírito e quer plantar bananeira, correr com a melancia na cabeça. Isso não é estar no Espírito. Cair no chão derrubados, ficar se tribuchando no chão. Andar no Espírito é ter o seu entendimento transformado para obedecer à lei de Deus. Mas Filipenses 1,6 diz que isso não é uma coisa consumada agora. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. O Espírito nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus, mas ainda não é algo perfeito. Por isso que nós, que somos cristãos de verdade, nós ainda pecamos. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós estamos no processo. Existe um processo. Ele está nos aperfeiçoando. Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. O Espírito está cada dia nos capacitando a entender, a meditar na lei do Senhor, para que venhamos a cumpri-la cada vez melhor. É por isso que não é possível falar de santidade, de santificação, sem falar da lei. Se a gente quer saber o que é santificação, temos que falar nos mandamentos de Deus. O que os mandamentos de Deus requerem de mim para que eu possa cumprir. Aquilo que eu não teria capacidade de cumprir por mim mesmo, agora eu tenho que cumprir, porque eu tenho o Espírito de Cristo que me capacita a cumprir. Ainda não perfeitamente, mas cada dia melhorando, sendo aperfeiçoado, se arrependendo, mudando. É por isso que João, ele nos dá um teste. Como que você sabe se você é salvo ou não? Como que você sabe que você não vai morrer e parar no seu barraco no inferno, comprado a prestação por toda a sua vida? Como que você sabe que você é um cristão? É porque você vem na igreja todo domingo? Mas os judeus iam no templo, Isaías 1. E Deus falou: sai daqui, porque vocês são assassinos e ladrões.
1 João diz, 1 João, capítulo 2, versos 3 ao 5. 1 João, capítulo 2, versos 3 ao 5. Ele manda a gente fazer um teste para saber quem nós de fato somos. 1 João, não é o Evangelho de João, carta. Primeira carta de João, no final da Bíblia. Ele diz: e nisto sabemos que o conhecemos. E nisto, nisso aqui, nós sabemos se o conhecemos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Amém? Então, João está falando. Como você sabe que você está nele? Não é porque em determinado momento da sua vida, você levantou a mão e falou, eu aceito Jesus. Não é assim que você vai saber, eu sei que eu estou em Cristo, que eu estou salvo, porque há 5 anos atrás eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Não é isso. Ele pergunta, você anda segundo os mandamentos de Deus? Você se arrepende? Você, quando confrontado pela lei de Deus, você diz, realmente, é isso mesmo, eu preciso mudar. Ou será que você segue a obstinação da sua carne? Se você não anda segundo os mandamentos de Deus, se nós não andamos segundo o mandamento de Deus, não temos direito algum, não temos direito nenhum de dizer que nós o conhecemos. Naquele dia ele dirá, eu nunca vos conheci. Mentiroso, você disse que me conhecia, mas eu nunca vos conheci. Porque aquele que começou a boa obra, que nos perdoou sem as obras da lei, ele também enviou o Espírito para que venhamos a cumprir os mandamentos de Deus. Se nós não cumprimos, nós não temos o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Teste a si mesmo. Faça o teste de João. Como você sabe que você realmente conhece a Cristo? Você anda segundo os mandamentos de Deus? Nós passamos aqui os últimos dias refletindo sobre os mandamentos de Deus. Você deve meditar os mandamentos de Deus. Nesta meditação, qual é a sua reação? É de arrependimento? É de uma busca sincera para se adequar cada vez mais? Se a gente não entende os mandamentos de Deus, se a gente não sabe o que eles dizem, o que exige de nós, não tem como testar se eu, de fato, estou em Cristo. Testar se realmente está havendo uma transformação ou se é da língua para fora. O apóstolo Tiago ensinou a fazer o mesmo teste. Tiago 1, verso 22 ao 25. Tiago 1, verso 22 ao 25. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes.
enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado no que fizer. A lei é um espelho. Eu vou olhar para o espelho e eu vou ver meu rosto, vou falar, esse sou eu, o miserável pecador, que preciso ser conduzido a Cristo, para que Ele me perdoe de meus pecados e envie seu Espírito para que eu possa obedecer ao Evangelho, à lei da liberdade. Ele diz, se você ouve a lei do Senhor e não se torna cumpridor, você está se enganando. Façamos o teste. Eu estou me enganando? Como que eu sei que eu não estou me enganando? Se minha vida é direcionada ao cumprimento, à execução da lei de Deus. Ele dá um exemplo bem prático no capítulo 2, 14, 17. Bem prático. Tiago 2, 14, 17. Que proveito há, 2 versos 14 ao 17. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Teste, vamos testar a nós mesmos. Você compreende a lei do Senhor? Nós compreendemos a lei do Senhor? Sem uma compreensão da lei do Senhor, não é possível se testar. A lei do Senhor manda amar o próximo. Tiago dá um exemplo bem prático. O cara está nu, passando fome, e ele bateu na sua porta pelo amor de Deus. Seu irmão, que a gente vem na igreja, levantar as mãos e abraçar e dizer que ama, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. E a gente só dá a paz do Senhor. Vamos orar aqui. E não põe a mão na carteira para ajudar ele. Tiago está falando. Você é um mentiroso. Tua fé não vale de nada. Muitas vezes nós queremos enfatizar tanto que a salvação é pela graça, e é verdade. Salvação é só pela graça. Mas nós esquecemos que a graça, o propósito da graça, não é somente perdoar, mas é também transformar. Não é possível falar de graça só falando de perdão. Sim, sem a graça nós estaríamos perdidos e nós não teríamos perdão. Mas também é por meio da graça que nós somos transformados.
transformado. Então, se falamos de graça, e na nossa conversa sobre graça, só falamos da justificação, do perdão, e nós não falamos da transformação do homem, que não vai só dizer para o teu irmão ide em paz, mas vai procurar ajudá-lo, coisa prática. Bateu na porta, prática. Se nós não falamos disso, nós estamos vivendo um falso evangelho, que só quer a cruz de Cristo, só quer Jesus Cristo, só quer o sangue de Cristo para ser perdoado. Na verdade, é um egoísta, que só está preocupado em se livrar do fogo. Quem que gosta de fogo? Mas não tem um entendimento transformado para amar a Deus e amar seu próximo. É um falso evangelho, tem que ser rejeitado. O evangelho da graça barata. A graça barata, que perdoa, mas deixa morto. Que perdoa, mas não transforma. O evangelho transforma. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E eu sou salvo sendo perdoado em primeiro lugar, sendo justificado e também sendo santificado, para não cooperar mais com as obras das trevas, mas pelo Espírito de Deus andar segundo a lei do Senhor. Vamos abrir no Salmo 119, verso 136. Salmo 119, verso 136. Salmo 119, verso 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vamos ler todos juntos? Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Quantas vezes nós nos lamentamos, nos entristecemos e até mesmo choramos por problemas pessoais. Estou sem dinheiro, ou minha namorada brigou comigo, minha esposa não quer falar comigo, estou devendo aluguel, estou devendo tantas coisas. Quantas vezes problemas pessoais, às vezes muito, muito sério, alguém na sua família doente, você se entristece, chora. Isso acontece. Mas quando é que nós choramos e nos entristecemos? Simplesmente porque a lei do Senhor está sendo transgredida. Quando é que nós paramos de se preocupar e chorar só com nossas próprias causas? E nós começamos a chorar por causa da transgressão da lei do Senhor. Talvez isso nos mostre aonde está nosso coração. Eu choro, eu me lamento por aquilo que me preocupa. Eu amo, se eu amo a minha irmã, ou a minha mãe, ou a minha esposa, ou o que seja, vai me causar dor. Vai me causar dor quando essas pessoas estiverem sofrendo. Torrentes de água, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Às vezes queremos ser tão durões e nós choramos por tanta coisa e pelo fato da lei do Senhor ser transgredida. Isso algum dia sequer causou um pouquinho de tristeza no seu coração?
Ou será que nós nem sabemos o que a lei do Senhor diz? Essa é a característica dos justos. Será que realmente o Espírito de Cristo habita em nós? Teste a si mesmo. Se alguém pensa estar de pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10. Para encerrar, vamos ver no último texto, Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis a vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Que Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser teu pai ou tua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, este jamais honrará ao seu pai ou à sua mãe. Assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão adoram Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No Sermão da Montanha, Jesus havia dito: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. O que era a justiça dos escribas e fariseus? Que nós precisamos exceder, ir além, se nós queremos entrar no reino dos céus. O que era a justiça dele que precisamos ir além? Não era a justiça da lei e dos profetas. Muitas pessoas erradamente pensam que o problema dos fariseus é que eles eram muito fiéis ao Antigo Testamento. Isso é mentira. Eles não eram fiéis ao Antigo Testamento, nem à lei, nem aos profetas. Era o contrário. Quem era fiel ao Antigo Testamento era Jesus. Ele seguia a lei. Os escribas e fariseus, como acabamos de ler, eram transgressores da lei, fazendo um teatro para parecer que estavam obedecendo alguma coisa. Como no tempo de Isaías, um teatro dentro do templo. Quem seguia a lei e os profetas era Jesus, e somos aqueles que têm o Espírito de Jesus nos capacitando a cumprir os mandamentos de Deus, a cumprir aquilo que Deus revelou como sua justiça, sua moral em sua lei. Mateus 5:20, pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se eu não formos pessoas com o Espírito de Cristo, que obedecemos à lei de Deus com verdade, se somos pessoas que inventamos tradições para quebrar a lei, como Mateus 15 diz que os fariseus faziam, nós não entraremos no reino dos céus, porque mostra que nós nunca fomos transformados pelo Evangelho. Porque se nós somos transformados pelo Evangelho, nós recebemos o Espírito para andar segundo os mandamentos de Deus. Mas se nós não somos transformados,
Nós continuamos a viver na nossa carne em inimizade com Deus e, portanto, quebrando a sua lei e inventando um monte de coisa para não ter que obedecer a sua palavra. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de Deus? Não, que são preceitos dos homens. Isso era o farisaísmo. Doutrinas que são preceitos de Deus, dos homens, doutrinas que são preceitos dos homens, que não foi ordenado por Deus, não foi ordenado por Isaías, não foi ordenado pelos profetas, foi ordenado pela cabeça deles. Vamos abandonar o cristianismo da nossa cabeça, vamos voltar para o cristianismo da Bíblia. Vamos voltar para o cristianismo da Bíblia, se nós quisermos exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não permita que sejamos como os escribas e fariseus que tão obstinadamente rejeitavam as tuas escrituras, que tão obstinadamente pisoteavam na tua lei, pisoteavam nos teus profetas, que não reconheciam na tua lei um espelho que mostraria a doença deles. Antes disso, se colocavam como justos, puros e imaculados. Senhor, que em vez disso sejamos conduzidos ao teu Filho, para que possamos receber a remissão dos pecados, para que possam receber o teu Espírito para te obedecer de verdade. Que não seja uma obediência externa e hipócrita, mas que sejam conforme os teus mandamentos. Que venhamos a tomar consciência disso, que o verdadeiro servo de Deus não é aquele que vive conforme a sua própria vontade, mas aquele que experimenta a boa e agradável vontade de Deus. Senhor, nós não podemos fazer isso por nós mesmos, nós dependemos do teu Espírito, nós dependemos do Espírito do teu Filho que tu enviastes ao nosso coração. Senhor, que o Evangelho do teu Filho, que foi anunciado com figuras e sombras na lei, que seja vivido em nós, que nós recebamos a expiação de pecados, que nossos corações sejam circuncidados, que sejamos sacerdotes na tua casa. Ó Senhor, não permita que venhamos perecer naquilo que nós merecemos, mas dê-nos aquilo que nós não merecemos, que é a tua salvação. Que nossos olhos sejam iluminados, que não venhamos andar em trevas, mas que andamos na luz da tua lei. Ó Senhor, nós choramos a ti, cientes que não podemos ter acesso a ti, senão por teu Filho amado, Jesus Cristo. No nome dele, nós pedimos. Amém. Eu gostaria de convidar agora nossas irmãs de Rio Brilhante lá, a Daniele. Cadê a Daniele? As meninas de Rio Brilhante estão por aí? Vem cá. Elas vão tocar uma música pra gente aqui, pra gente louvar o Senhor com elas. Aqui.
Bom dia, gente. Vamos ficar em pé. Todo mundo bem animado, todo mundo acordado. Pediram para a gente tocar uma música. Eu e a Isabela conversando, a gente ficou com um pouco de vergonha de tocar a mesma música toda vez. Não é só aqui que a gente só toca essa música, em todos os lugares que a gente vai, a gente toca essa música. Aí a gente ia tocar outra, mas só que como a gente viu assim que a galera tá querendo dormir, a gente vai tocar de sempre, então. Tá? Então paciência, gente, por favor. Eu não vou usar. Som. Ei. Deus, porque nós podemos te louvar, Deus, com a tua palavra, Deus. Nós podemos te louvar cantando, Deus, batendo palma, Deus. Muito obrigada, Deus, por esse tempo aqui, Deus. Obrigado porque nós podemos levar para nossa casa, Deus, coisas maravilhosas, Deus. Muito obrigada, Deus. Ser louvado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
IA. Irmãos, neste momento agora a gente queria fazer alguns agradecimentos, porque tudo isso aconteceu, não é porque uma pessoa trabalhou, mas várias pessoas. Então, se eu esquecer, vocês me ajudam a lembrar de algumas pessoas. Lembrando só aqui, ó, os sites com conteúdo reformado, com estudos, análises sobre o que está acontecendo no momento. Tem o Monergismo, que o Frank falou que fez bastante tradução, faz algumas traduções. Tem traduções do Frank lá. Voltemos ao Evangelho, o iPródigo, Resistir e Construir.wordpress, que é o site dele, que tem estudos e análises atuais. E Projeto Spurgeon, que é dos amigos do Átila, do Frank, né? Que é muito bom também. Então, chegou o momento dos agradecimentos. A gente queria agradecer as mulheres da cozinha ali, ó. Por favor, vem aqui fora. Dona... Elas não ouviram. Beth, Marcinha, Roseli, Zinha, Maristela, a mãe da Maria Vitória, Maristela, todas elas na salva de palmas. Sem elas não tinha comida. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Deus abençoe. O pessoal da multimídia aqui, o Daniel está gravando, está transmitindo ao vivo, está gravando. Deus, Daniel aí. O nosso irmão presbítero Toco, Heriberto, já foi embora, mas também estava ajudando no som. Salve com a folha também. A gente quer agradecer ao Semar e a Eliane que estão ali na cantina para vender os doces para a gente. E eles já pediram para lembrar que tem gente que está devendo, então vamos passar ali e acertar antes de ir embora, tá? Aqui agradecer às igrejas visitantes, porque sem vocês também não teria acampamento, né? Obrigado, galera. Queria agradecer ao Átila, ao Melquisedeque, ao licenciado Melquisedeque, pastor Demar e ao Frank pelas oficinas que eles ministraram. Eu queria agradecer, depois vocês falam para ele, o nosso conselheiro, presbítero Milton, porque ele vestiu a camisa desse acampamento e da mocidade. Então. E a Maristela, sua esposa. Aos casais de apoio também que ajudaram, o pai do Vinícius, a Rosa, minha mãe, o pessoal dos casais de apoio. Uhul. A nossa fotógrafa oficial, Milka. Eu queria agradecer também, queria chamar aqui à frente a diretoria da mocidade também. Luana, Rebeca, Gabriele, Vinícius. Por favor. O Vini, Gabi, Rebeca. E eu não... Eu não vou chamar todos os jovens porque eu poderia ser falho e esquecer de algum. Mas jovens e adolescentes, tá? Muito obrigado aqui todos. A gente está representando vocês aqui. Obrigado pela ajuda, tá? Pessoal que lavou a panela aí, que varreu o chão, carregou a cadeira, a mesa. Salve de palmas pro Lúcio que deixou a piscina limpinha e os banheiros limpinhos pra gente também. E a diretoria, por favor, Isabela, Fabiana, Caio. Pode vir aqui. Representa a UPA aqui pra gente, por favor. Isa. Caio. Fabi. Quem mais? Tá aí. Mais alguma coisa que eu esqueci?
a equipe de louvor que nos ajudaram aí. Esqueci de alguma coisa mais? O pessoal do quartel que não está aqui mais, representado pelo Rodney das barracas que expuseram pra gente aí, ó. Pelo nosso presbítero Arnaldo, representando o conselho por ter reformado o Manaim, está reformando aí quartos belos que fizeram. E, por último, nós queremos agradecer também, mais uma coisa, o Átila que acolheu o nosso preletor Frank aí, o irmão do Vini, que foi buscar que veio de Campo Grande e trouxe o nosso preletor, veio lá de Campo Grande, e é o Juninho que vai levar ele. Tá conversando, tá? Foi uma cantada essa aí, você viu? Não, de diretoria. Não, tá. Então a gente queria agradecer, agora principalmente também assim, pelo Frank, né? Que se não fosse... O principal aqui isso é a organização, mas sem a palavra, esse acampamento seria um acampamento. Só uma brincadeira, umas férias. Mas então agradecer ao Frank, porque ele teve lá de longe, um desafio. Ele não conhecia ninguém pessoalmente, aqui o próprio Átila, que a gente achava que era super amigo, ele só por internet. Eu falo com ele todo dia com 4 anos. Ele fala, mas pessoalmente a primeira vez que ele vem pra cá, fala com o Átila, então foi um desafio e realmente eu quero agradecer porque ele nos edificou, sabe? O Senhor te usou muito e eu espero assim que nossa oração agora é que a gente possa reter tudo isso e botar em prática nossas vidas, né? Essa lei do Senhor. Então, muito obrigado. E eu queria convidar então a Rebeca e as 3 meninas aqui para dar uma lembrancinha pro Frank aqui uma lembrança para lembrar da nossa, para ele chegar lá e lembrar da nossa região. A gente foi fazer uma coisa bem parecida aqui. Frank, vem pra frente, por favor. Ele também, ó. E uma lembrancinha também. Esse aqui é um calendário da nossa igreja, tá? Você que quando estiver lá lembrar da gente aí também. Tá? Pode ouvir. Pode abrir aí. Não sei se ele vai gostar, se ele vai usar. A erva tá ali, ó. Aquela ali, a erva vai durar uns 2 meses, dura. Então, depois você volta. Aqui bota água, aqui você coloca no chimarrão, coloca a erva, é igual só água gelada. Ele vai ensinar a fazer, a gente vai estrear daqui a pouquinho, ele vai fazer um. Pode ser? Mas então eu queria agradecer, e também eu queria agradecer ao nosso pastor Idemar, sabe, porque ele... Em nome da mocidade, eu queria agradecer porque desde que ele chegou assim, ele tem estimulado uma consciência saudável, assim, uma fé cristã verdadeira e genuína. Tem estimulado nós a crescer, a buscar, a conhecer, dar mais sede pela palavra. Tanto que esse acampamento assim, é mais um plus no que ele tem feito para nós. Então, louvado seja o Senhor pela vida do nosso pastor. E eu queria convidar ele agora para orar por quem trabalhou, pelo nosso coletor, se ele puder ficar aqui na frente com a gente, para Deus estar abençoando. Minha gente, é até triste a gente chegar ao final de acampamento. É triste final de acampamento, né? É por isso que a gente tem aquela alegria de saber que no céu nunca mais a gente vai ter que despedir uns dos outros, né? Vai ser maravilhoso.
Mas, irmãos, a proposta desse acampamento, eu comecei a dizer aqui esses dias, o Frank, juntamente com outros jovens, representam, assim, para nós, um novo tempo na vida da igreja evangélica brasileira. Esses blogs, eles às vezes são chamados de blogueiros, viu? Mas não é isso, é muito mais. Eles estão sabendo aproveitar, fazer uma leitura real. Isso, para mim, é ser moderno, atualizado. Saber aproveitar as ferramentas para passar aquele bom conteúdo, né? Hoje se fala muito numa igreja contemporânea, mas, na verdade, não é secularizada. Para mim, contemporânea é isso, você usar a ferramenta que Deus está colocando à nossa disposição para imprimir em nós a sua lei, a sua vontade, os seus mandamentos, e é um desafio ser fiel a Deus nessa geração. Então, Frank vai levar a nossa gratidão sincera e expressa isso, viu, Frank, a nossa gratidão, porque é um tempo assim de refletirmos melhor sobre a lei de Deus. Avivamento é quando o povo de Deus volta verdadeiramente para a lei de Deus, para a palavra de Deus, sem nenhuma máscara de um teatro religioso, mas uma verdadeira consciência de obedecer e temer a Deus. Esse era o projeto para esse acampamento. Eu sei que é assim que nós vamos ajudar vocês a viver uma fé cristã genuína, a vencer os desafios do seu tempo. Eu sei que são difíceis, mas nós estamos aqui para apoiá-los. E esse acampamento teve essa função, apoiá-los. Quero pedir ao Melquisedeque para estar aqui do nosso lado, que é o licenciado, e ele está trazendo aí a igreja lá de Fátima do Sul, né? E foi tão importante aqui nesta tarefa aqui como igreja, ok? O reverendo Edward e o Átila também vão ficar aqui conosco. E nós vamos orar para encerrar o acampamento. E após a oração nós encerraremos com a bênção apostólica. Depois, ninguém precisa de pensar, encerrou, então não tem almoço. Não, tem almoço, né, Gustavo? Tem umas coisinhas aí que o Gustavo ainda vai falar. Quando encerrar, então, a gente assenta e o Gustavo faz aí as conclusões. Acho que tem uns negócios de conta aí, isso aí é com ele, né? Vamos orar. Vamos ficar de pé, todo mundo, fechar os olhos e orar encerrando. Ó Deus, este momento é repleto de significado para cada um de nós. Esse momento marca profundamente um anseio da nossa alma de retornar em obediência à Tua palavra. Obrigado, porque Jesus cumpriu a lei por nós e nos deu o Seu Santo Espírito que habita em nós. Ele é que nos conduz a toda a verdade. E a promessa dos profetas é que Ele haveria de nos ensinar a Tua lei e os Teus mandamentos, para andarmos em obediência ao Senhor e para fazermos a vontade do Senhor. Obrigado a Deus, porque foi exposta a Tua palavra durante estes dias a nós, e tirando tantas tradições humanas, a própria modernidade que vem como uma tradição forte, querendo concorrer com a palavra do Senhor nos nossos corações. Mas pedimos que o Teu Espírito nos dê o discernimento da verdade, nos faça andar nos Teus caminhos, verdadeiramente, para que a nossa geração olhe para nós e diz, é um povo santo, separado para a obediência da lei do Senhor e dos mandamentos do Senhor. Deus, faça-nos compreender este papel nosso como igreja, para que não haja no nosso coração confusão, nem idolatria, e nem, ó Deus, qualquer outra rebelião da alma contra o Senhor, mas corações totalmente rendidos ao Senhor, plenos, conscientes, para que o Senhor cresça mais e mais em nós, para que
possamos caminhar no pleno conhecimento da Tua palavra e buscarmos, ó Deus, a perfeita varonilidade de Cristo, o varão perfeito, o nosso modelo, o nosso Salvador. Agradecemos a vida do Frank, que tão sabiamente, usado pelo Senhor, nos expôs a palavra do Senhor nesses dias. Abençoe seus estudos, abençoe o seu trabalho, abençoe os seus projetos de vida. Abençoe, ó Deus, para que ele seja, como já tem sido, de uma nova geração, mais um expoente da Tua palavra na nossa pátria, e que venha edificar a muitos e trazer muitos à obediência da Tua palavra. Abençoa a viagem dele de volta, abençoe, ó Deus, poderosamente a sua vida, seus projetos, mas que sejam, acima de tudo, para tributar a glória que é devida ao Teu nome. Assim nós oramos com gratidão, pedimos pelos nossos jovens e adolescentes que tiveram conosco estes dias, vão retornar aos seus lares, suas igrejas, seus estudos, e que possam voltar impactados pela Tua palavra. Quando vierem ali as lutas, as tribulações, que nós estamos sujeitos a elas no dia a dia, fortalecidos na palavra do Senhor, eles possam vencer essas adversidades e permanecerem fiéis, inabaláveis nesta geração. Oramos assim, agradecidos por todos que trabalharam em prol deste acampamento, para que este acampamento viesse ser esta fonte de bênção que foi para cada um de nós. Desde as instalações, obras, reformas aqui do acampamento, a equipe de trabalho, aqueles que projetaram estas atividades, aqueles que, ó Deus, assessoraram na busca de preletor, de temas, de organização, a diretoria da mocidade, da UPA, com seus conselheiros, colocamos todos sobre os Teus cuidados e expressamos a nossa gratidão diante do Senhor pela vida deles. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação, orientação e santificação do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todos aqueles que têm em Cristo esta esperança e que aguardam o dia da redenção, agora e para todo sempre. Amém. Deus assim nos abençoe. Podem assentar. Gustavo vai fazer as conclusões. Irmãos, eu só queria falar uma coisinha assim, ó. Esse tempo atrás, conversando com o irmão da nossa igreja, ele me perguntou assim, ó: Gustavo, por que depois do acampamento a gente fica 3 semanas assim, tudo legal, indo bem, vencendo o pecado, lutando, e passa um tempo, esfria? Por quê? Aí eu falei assim para ele assim, ó: o que você faz no acampamento? Ele falou assim, a gente ouve palestra o dia inteiro, ora, fica em comunhão. Eu falei, então, é simples a vida cristã é ler a palavra. A vida cristã é tão simples. Se você quer manter isso, essa energia que a gente ganha aqui, esse encher do Espírito que acontece nas nossas vidas, é a leitura da palavra, oração e comunhão. Então, não tem segredos, não é mistérios, maravilhas. É o simples da vida que vai te manter firme, não vai te levar por 3 semanas, vai te levar pela vida inteira. É a constância que Cristo quer da gente. Então, mantenham-se firmes, sabe? Vá a uma igreja evangélica se você não tem. A gente está à disposição na central, ou procure a mais próxima da sua casa, em Fátima do Sul, em Itaporã, em Rio Brilhante, onde você morar, procure uma igreja cristã, evangélica. Tá? Irmãos, também queria falar uma coisa assim, ó. Sábado que vem, a gente na igreja tem o culto jovens e adolescentes. Então, e lá vai ter um reencontro. Aqueles que desejarem estar com a gente lá, a gente vai ter um irmão pregando lá, muito legal. Eu não fiz o convite para ele, mas daqui a pouco eu faço o convite, vai ter um irmão bem joia lá. Então, todos estão convidados lá para a gente comemorar junto lá, se reunir, se reencontrar. Então, sábado que vem, 19h30. Então, todos convidados, tá?
Então, quem não acertou a cantina, acerta a cantina, os picolé ali. E agora a Milka nos convidou para ir ali perto da quadra de areia, fazer uma foto oficial do retiro. Então, cozinheiras, para um pouquinho aí, desliga o feijão. Vamos lá ver se a gente consegue fazer uma foto com todos juntos, tá? Deus abençoe e obrigado por tudo.